Olá, estamos começando mais um programa Como é que é? Programa diário aqui da Folha de São Paulo. Agora são 18h02. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento que está acontecendo neste momento lá no Supremo Tribunal Federal sobre a regulação da internet. Mas antes, aquele recadinho de começo de programa super rápido, é que o nosso programa também tem uma versão em áudio que fica disponível em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. E para quem já acompanha o programa, sabe que eu sempre aviso que lá no Spotify também tem outros produtos da Folha, como o Café da Manhã, o podcast diário do jornal. Agora, sim, entrando no tema de hoje, vamos falar sobre esse julgamento que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, e a gente vai discutir hoje o que está sendo discutido, né, na Suprema Corte sobre a regulação da internet, sobre o Marco Civil da internet. E para nos ajudar aqui a entender sobre esse assunto, o convidado de hoje é Ronaldo Lemos, que é colunista da Folha e também é um dos autores da ideia do Marco Civil da Internet. Ronaldo, seja bem-vindo a Como é que é? Obrigada por ter vindo. Oi, Priscila. Prazer imenso estar aqui com você, com o pessoal que está assistindo a gente. Folha, muito bacana e tema importante. Sim, muito importante. Como eu falei, está acontecendo agora, né, Ronaldo? A gente comentou aqui antes de começar que você estava assistindo ali, né, o julgamento, parou um pouquinho para entrar aqui com a gente ao vivo. Então vai ter informações ali quentes do que tá rolando. Então, para a gente entender um pouquinho, Ronaldo, eu queria que você dissesse, né, o que está sendo discutido hoje lá no Supremo Tribunal Federal com relação à regulação da internet. Priscila, está sendo discutido o futuro sobre como é que o Brasil vai tratar a responsabilidade com relação às plataformas digitais, sejam elas as big techs, sejam elas as small techs ou as mid techs, ou seja, qualquer plataforma digital, ela tem hoje as suas regras, né, de responsabilidade definidas pelo Marco Civil da Internet. O Marco Civil é uma lei que foi aprovada pelo Brasil em 2014, como você falou, eu participei da construção dessa lei. Ela levou 7 anos, foi feita através de um debate aberto, colaborativo, pela internet, onde o Brasil todo foi consultado, né, para a construção do texto. E, como dá para ver, levou muito tempo, né? Foram 7 anos de construção. A lei foi aprovada, então, naquele ano, e agora ela comemorou 10 anos de vigência neste ano. E é exatamente nessa década de vigência que o Supremo tomou para si a responsabilidade de dizer se o Marco Civil, especificamente o artigo 19 da lei, ele é constitucional ou não. Então, dependendo da decisão do Supremo, as plataformas vão ter um regime de responsabilização muito diferente do que é o aplicado hoje. E, óbvio, esse tema está super politizado, né? A gente está vendo uma polarização no mundo inteiro em torno dessa ideia de liberdade de expressão, né? Pessoas como Elon Musk e outras como defensoras, né, ferrenhas, até extremadas desse conceito. E também discussões no mundo todo sobre como é que combate fake news, como é que você combate a desinformação. Então, está tudo misturado no pacote do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo vai afetar tudo isso que a gente está falando e muito mais. Sim, queria, antes de fazer a próxima pergunta aqui para o Ronaldo, convidar você que está nos assistindo, se você tiver dúvidas ou comentários sobre o tema de hoje, pode mandar para a gente ali nas redes sociais. Estamos ao vivo no canal do YouTube da TV Folha, também no Instagram e no Facebook da Folha. Pode mandar ali nos comentários que a produção me passa aqui e eu encaminho aqui para o Ronaldo para a gente, nessa nossa conversa. Ronaldo, você falou do artigo 19, queria só que esse, né, é um tema central aí do julgamento, né? Você pode dizer para a gente o que diz esse artigo, a gente esmiuçar, entender um pouquinho melhor esse artigo 19 do Marco Civil? Com certeza. O artigo 19 ele diz o seguinte, que as plataformas elas só são responsáveis, né, por um conteúdo gerado pelos seus usuários se elas receberem uma ordem judicial para remover aquele conteúdo e elas não fizerem isso. Então, vou dar um exemplo prático até com base no que está sendo decidido lá no Supremo. Alguém vai lá, cria um perfil falso que começa a falar coisas
sobre você. Aí qual é o procedimento que o Marco Civil diz que deve ser tomado? Você primeiro reclama com a plataforma, claro, elas têm os seus termos de uso, né? Então, se for um conteúdo que implica ameaça de violência, bullying, harassment, coisas assim que são intoleráveis já pelos termos de uso, a plataforma vai lá e vai retirar, ou pelo menos se espera. Agora, vamos supor que a plataforma não retirou. O que a pessoa faz? Ela vai, por exemplo, num juizado especial de pequenas causas, não precisa nem de advogado, apresenta o seu caso, um juiz olha para o caso e fala, realmente isso aqui precisa ser removido. O juiz, então, dá uma ordem judicial e a plataforma, com base nessa ordem judicial, ela remove o conteúdo. Se ela não remover, o Marco Civil diz que ela é corresponsável pelo dano, pelo ilícito daquela postagem. Então, essa é a regra do Marco Civil. Ele entrega para o Poder Judiciário a capacidade de ser o árbitro, né, dos debates sobre liberdade de expressão. Então, quem cuida disso não é o Poder Executivo, né, seria horrível você ter um poder político controlando o que as pessoas dizem. Quem cuida disso não é o Legislativo, mas sim o Judiciário, porque ele é acessível a todos, existe a justiça gratuita, e, inclusive, ele tem o devido processo legal, onde tanto o autor quanto as plataformas podem ali debater, né, se o conteúdo deve ficar no ar ou não. Aí, o que está acontecendo no Supremo? Está se colocando em pauta se esse artigo 19 ele é constitucional. É isso então, que eu pedi para você. Desculpa, pode cortar. Só para explicar, acho que é importante, a gente sempre escuta, né? É constitucional, talvez as pessoas não entendam o que é. Se puder aproveitar e já explicar, né, o que é isso e o que é ser constitucional, né? O que eles estão discutindo ali. Com certeza. Pode me interromper e me trazer para a realidade aqui, para a gente poder falar da forma mais explicativa possível, tá, Priscila? Mas o que o Supremo está decidindo é se esse artigo ele é válido, né? Se ele é admissível dentro das regras do direito brasileiro e da Constituição brasileira. Então, por exemplo, se ele não é um artigo que dificulta as pessoas a removerem conteúdos, se ele não é um artigo que protege de forma exagerada as plataformas, então o Supremo está decidindo se essa regra, né, esse equilíbrio que o Marco Civil ele estabeleceu, ele vai continuar sendo aplicado ou não. Então vamos supor que o Supremo diga que ele não é aplicável mais, que não basta só, não é necessário uma ordem judicial. Você poderia, por exemplo, remover um conteúdo simplesmente mandando uma notificação, né, privada, um e-mail, uma mensagem para a rede social. Qual que seria a consequência disso, né? Você mandaria uma mensagem para a rede social falando assim, olha, não gostei disso que foi postado sobre mim ou qualquer outro tipo de conteúdo, e a plataforma ela teria, então, que decidir se ela vai remover ou não. Se ela não remover e o conteúdo for considerado como ilícito, né, ilegal, ela vai ser corresponsabilizada por aquele conteúdo. E se ela decidir manter o conteúdo no ar, ela fica ali com o ônus, né, de ter também essa corresponsabilização. Então muda totalmente. O que se argumenta é que você pode gerar um movimento de grande exclusão de conteúdos, né? Por exemplo, não precisa mais ir no judiciário, você pode mandar mensagens para as plataformas, né, em massa, pedindo para que elas removam conteúdos, e uma vez que isso aconteça, isso pode acabar gerando uma remoção massiva do que é postado online. E aí surge outro problema, que é as pessoas processando as plataformas para manter o conteúdo no ar. Então você fica meio entre a cruz e a espada, né? Se você tira o conteúdo, você pode ser processado para colocar ele de volta, e se você mantém o conteúdo, você pode ser corresponsabilizado por qualquer problema que aquele conteúdo possa causar. Então, basicamente, é isso que está em discussão no Supremo. Sim, é bem complexo, né? Eu estava estudando, né, antes aqui do programa, né, preparando, eu vi, tem muitas nuances, né, enfim, possibilidades ali, né, do que vai ser julgado ou não. É um assunto bem complexo. Agora,
nesse meio tempo aqui chegou uma pergunta, Ronaldo. Tem uma pergunta aqui nas redes sociais, a pessoa pergunta assim: muitos críticos ao projeto dizem que a regulação significa censura. O que você pode explicar sobre esse entendimento? Então, esse debate, né, ele está muito polarizado. Então, de fato, se a gente for olhar basicamente as grandes tendências no Brasil e no mundo, para um percentual muito grande da população, talvez 50% da população, mexer no Marco Civil seria promover a censura. Porque, de fato, se a regra do artigo 19 cai, é muito mais fácil você remover um conteúdo. Então, por exemplo, um político, né, que está numa posição de poder, ele é um político que está eleito, ele exerce um cargo público, e se ele faz alguma coisa errada, é natural que as pessoas vão online e falem mal daquele político. Ah, não cuidou da minha rua, roubou ou fez qualquer coisa ali de errado. Hoje, pela regra do artigo 19, esse conteúdo ele é protegido, o político tem que entrar no judiciário, o judiciário vai decidir se a pessoa que está falando mal ultrapassou a linha ou não. Agora, se bastar uma simples notificação, né, do político que se sentiu ofendido, a plataforma pode ser que remova o conteúdo imediatamente. Então, falar mal de personalidades públicas da política pode gerar remoção de conteúdos, né, que podem ser removidos mais ou muito mais do que eles são removidos hoje, porque o artigo 19 ele busca esse equilíbrio e entrega para o judiciário a possibilidade de decidir se o conteúdo fica no ar ou não. Então, a preocupação, né, de quem fala que derrubar, né, o Marco Civil e o artigo 19 vai gerar censura é nesse sentido, é de que vai limitar o discurso público que acontece hoje pela internet. E vai ficar muito mais fácil alguém que se sentir ofendido, inclusive pode ser um político, de remover o que está sendo falado sobre ele ou ela das plataformas. Então, essa é a crítica está sendo feito. Perfeito, né? Agora, Ronaldo, você que estava acompanhando aí, né, o julgamento, como eu disse antes da gente começar, né, você estava ali assistindo, se você puder trazer, né, o que você acompanhou até agora, e também, já aproveito e já faço a minha próxima pergunta, que é, qual que é o caminho mais provável que deve ser adotado aí pela corte no julgamento de hoje? Priscila, o julgamento já deu para sentir que é aquela história, né, cada juiz uma sentença. Me pareceu que o Supremo não está articulado com relação a uma definição final do que ele vai decidir. Me pareceu que, assim, cada um dos integrantes do Supremo tem uma ideia sobre o que fazer com o Marco Civil, o que fazer com o artigo 19. Isso é muito ruim, porque a minha grande preocupação primeiro, a competência para decidir uma questão como essa é do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele não tem agido, né, na velocidade que se esperaria, né, sobre esses assuntos, e o Supremo ele arregaçou as mangas e falou, então o Congresso não legisla, vou decidir eu mesmo, que é o que o Supremo está fazendo agora. Só que a minha preocupação vai tirar o artigo 19 e vai colocar o que no lugar, né? Qual é o plano? O artigo 19, como eu disse, ele levou 7 anos de debate para ser construído. Ele funciona porque ele equilibra a liberdade de expressão com a proteção aos direitos, né? Então ele tem um equilíbrio ali muito claro, que ele foi desenhado para isso. E o que eu tenho a temer, né, que eu me preocupo, é o Supremo tirar o artigo 19 e colocar uma solução muito pior, uma solução incerta, uma solução inventada meio que na hora ali pelo embate entre cada ideia de cada ministro, tá? Então, a impressão que eu tive assistindo o julgamento até agora é um pouco essa, que assim, não existe ainda um consenso no Supremo sobre o que fazer, tá? Muito embora eu acho que o Supremo tenda a mudar o artigo 19 de alguma forma, eu acho que ele talvez seja mantido, né, a sua constitucionalidade, mas o Supremo cria ali uma interpretação conforme, que é o termo jurídico que a gente usa, que significa que o Supremo vai adicionar algumas regras que não estão ali escritas na lei,
mas que o Supremo vai dizer que a partir de agora elas devem ser aplicadas por conta da decisão do Supremo. Então, a questão é que regras serão essas e o quanto essas regras elas são algo compatível, né, com o que se espera de uma legislação sobre a internet, ou o quanto vai ser inventado ali na hora, e aí vamos ver como é que isso vai ser aplicado, porque ninguém sabe. Então, não acho que ele vai ser... esse caso vai ser decidido hoje, talvez leve ainda mais uma semana, mais um mês, quem sabe até mais 6 meses, né? Porque a gente não sabe se vai ter um pedido de interrupção do julgamento, de vista, mas o fato é que o Supremo começou sim a querer interferir e tomar uma decisão sobre o que fazer com o Marco Civil da internet. Sim. Ronaldo, eu queria aproveitar e pegar isso como gancho, a gente está falando aqui, né, do Supremo julgando esse caso, né, o STF aí pode se tornar, a gente trouxe essas informações nas nossas matérias, né, nos seus artigos também aqui, nas suas colunas aqui no jornal, o STF pode se tornar o primeiro tribunal constitucional do mundo a regular a questão da liberdade de expressão na ausência ali de uma decisão do Congresso, né, como a gente falou aqui, né, nos últimos 10 anos, você também trouxe essa informação, né, nos últimos 10 anos, apesar de diversas tentativas, nenhum projeto de lei chegou a mudar o regime do Marco Civil, nada foi aprovado, né, durante esse tempo, e eu queria aproveitar que a gente está falando disso para entender um pouquinho como é que essa discussão chega, né, você deu uma pincelada sobre isso no meio das suas falas, mas eu acho que é bom a gente, né, concluir aqui, como que essa discussão chega ao Supremo Tribunal Federal, né, como que o Judiciário entra nesse assunto, que estava no Congresso, acabou não se decidindo, como é que chega no Judiciário esse tipo de julgamento? Então, Priscila, você falou muito bem, o Congresso não agiu e o Supremo está arregaçando as mangas para, abre aspas, né, legislar sobre esse assunto. Eu estava assistindo as audiências agora, né, e as manifestações lá durante o julgamento, e todo mundo mencionando, né, formas como a internet é regulada em outros países. E de longe foi citado várias vezes a lei europeia, a lei da Alemanha, né, que é o chamado NetzDG, que é uma lei que regula a internet por lá, e as pessoas que estavam se manifestando, algumas delas pedindo ao Supremo que adotasse esses modelos de regulamentação europeus. Só que na Europa, quem decidiu adotar esses modelos foram os congressos nacionais, né? Foram o legislativo de cada país, o legislativo alemão e também os órgãos legiferantes ali da União Europeia. E aqui no Brasil, é isso que você falou, é a primeira vez no mundo que um tribunal ele vai, abre aspas, decidir quais são as regras aplicáveis à internet por conta própria, sendo que o Congresso não decidiu. E como é que não decidiu, né? Vale a pena contar a história. Havia um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi apelidado de o projeto das fake news. Ele estava tramitando já há alguns anos, 3, 4, 5 anos já de tramitação. Ele tinha um relator na Câmara dos Deputados, que era o deputado Orlando Silva. Sim. E o projeto ia lá no seu debate. Ele era um projeto muito gigantesco, né? Ele regulava fake news, desinformação, regulava também questões como direitos autorais, regras de transparência. Então, era um projeto de muitas páginas e realmente muito ambicioso. Aí o projeto ia tramitando até um belo domingo de abril de 2024, quando o Elon Musk, nos Estados Unidos, resolveu tuitar sobre o Brasil pela primeira vez e falar do contexto político brasileiro, dizendo que o Brasil estava deixando de proteger a liberdade de expressão, falou mal do Supremo Tribunal Federal, falou mal do ministro Alexandre de Moraes, e aquilo causou uma comoção muito grande no país, né? E foi curioso, porque aquilo foi feito no fim de semana e as pessoas entraram no Brasil em polvorosa. E na segunda-feira, a Câmara dos Deputados reagiu aos tweets do Elon Musk, eliminando de uma vez o projeto de lei de fake news que estava tramitando há 4, 5 anos. O relator foi removido do projeto, aquele texto ele foi escanteado, e a Câmara dos Deputados, então, nomeou um grupo de trabalho com a tarefa, então, de redigir um novo projeto para regular esse tema. E esse grupo de trabalho ele nunca se reuniu.
Então, isso aconteceu em abril e até agora o grupo de trabalho não trabalhou, né? Então, o que aconteceu? O assunto ele ficou no vazio, né, no Congresso Nacional. E foi aí que o Supremo, que tem 2 ações judiciais que tratam desse tema, resolveu tomar para si. Uma ação é uma ação que trata de uma plataforma que nem existe mais, que é o Orkut. Acho que muita gente aí vai lembrar, né, do finado Orkut, o papel que ele teve no Brasil. E era a construção de uma comunidade que falava mal de uma professora. Então a professora se sentiu ofendida, entrou com a ação foi parar no Supremo Tribunal Federal. E a outra ação é sobre o artigo 19 propriamente dito, é sobre a criação de um perfil falso online, e também essa ação foi tramitando e subiu para o Supremo. Uma das ações é relatada pelo ministro Dias Toffoli e a outra ação é relatada pelo ministro Luiz Fux. Então o Supremo reuniu essas 2 ações, ele estava com essa pauta também já há muitos anos, né? Dá para ver que a ação do Orkut, o Orkut ele deixou de funcionar há 10 anos também, né? No momento que o Marco Civil foi aprovado, o Orkut também deixava de existir. Então o Supremo estava com essas ações ali paradas, aguardando o momento em que elas deveriam ser reavivadas, né, para lidar com esse assunto. E aí, com a inércia do Congresso Nacional e com o acirramento desse debate sobre liberdade de expressão no Brasil, né, inclusive ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques também a Brasília, aos poderes, às instituições, o Supremo achou que era a hora de ele, então, resolver. Então, é isso que está acontecendo agora. Foi assim que essa história toda foi parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Sim. Agora, Ronaldo, eu queria trazer aqui uma informação que você trouxe numa coluna, né, um texto de opinião, na verdade. Em março do ano passado, e você e outros autores aí da ideia do Marco Civil escreveram um artigo de opinião para a Folha, cujo título era Mudar Marco Civil da Internet ameaça a liberdade de expressão. E ali nesse artigo vocês afirmavam que haviam chances, né, haviam chances ali de retrocessos nos processos da regulação. Eu queria que você trouxesse para a gente que tipo de retrocesso, o que vocês apontaram ali naquele momento. Então, Priscila, o que acontece? O Marco Civil, ele concretiza, né, no plano da lei, a liberdade de expressão, que é um valor constitucional. Se a gente lê a Constituição brasileira, é uma Constituição escrita em 1988, quando o país saía de uma ditadura militar, onde não havia liberdade de expressão. Então, a Constituição, ela tomou cuidado de proteger da forma mais cuidadosa possível esse valor, né, que é tão importante para todos nós, que é a liberdade de manifestar o pensamento, de falar o que você quiser, sem sofrer represálias ou aquilo ser tido como algo ilícito. Então, o Marco Civil, ele concretiza isso. Ele concretiza de uma forma equilibrada, né, na minha opinião. Porque não é que você pode falar o que você quiser, se você incita a violência, isso não é liberdade de expressão. Pedofilia não é liberdade de expressão. Se você comete crimes de racismo ou se você espalha informações que podem causar danos imediatos às pessoas, aquilo não é protegido, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, tá? Nem em nenhum país constitucional, democrático, essas manifestações extremas são protegidas. Então, por isso que o Marco Civil foi construído, porque ele protege as pessoas de falarem o que elas quiserem, mas dá ao judiciário a oportunidade de olhar para o que está sendo dito e aquilo que ultrapassar os limites da lei pode sim ser retirado por meio de ordem judicial, tá? Agora, o problema da liberdade de expressão é que o Brasil ele tem obrigações internacionais de proteger esse tema. Então não é só a Constituição brasileira que trata dele. O Brasil assinou os tratados de direitos humanos, que todos protegem a liberdade de expressão, assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem um artigo 13 que é muito forte na proteção da liberdade de expressão, e o meu receio é, se o artigo 19 do Marco Civil for suprimido de uma forma mal feita, inventada e apressada, o que pode acontecer é que o nosso país ele pode
passar a descumprir as suas obrigações internacionais de proteger a liberdade de expressão. E sobre isso, Priscila, a Argentina, no passado, tentou fazer isso, né? Ela passou uma lei sobre calúnia e difamação muito abrangente, que basicamente você falasse mal de um político, você poderia ser preso, né? E ela foi condenada pela OEA, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente por ter violado as suas obrigações internacionais de proteção à liberdade de expressão. A Venezuela, por exemplo, também já foi condenada pela OEA por violar direitos de liberdade de expressão e assim por diante. Então, o meu temor é esse, tá? E ainda mais que agora a gente teve as eleições nos Estados Unidos e vai assumir, né, daqui a pouco, a presidência do Donald Trump. E uma das primeiras ações que o Trump está fazendo é assumir o controle da OEA, que é justamente quem gere a Corte Americana de Direitos Humanos. Ele está colocando e está articulando para colocar uma pessoa muito alinhada a ele, né, e aos valores que ele representa, e de modo que, se o Brasil fizer uma decisão que saia fora, né, dessas obrigações que o país tem, pode ser que a gente sofra, sim, algum tipo de penalização com base na OEA, e a consequência disso não é boa, tá? A gente passa a ter sanções internacionais e abrir o caminho ali para uma série de problemas. Tanto que a Argentina, quando foi condenado, voltou atrás, tá? Na lei que tinha feito. Então, voltou a proteger a liberdade de expressão. Então, eu espero que o Supremo seja cauteloso e esteja ciente, né, de que esse tema ele resvala não só internamente, mas resvala também para fora do Brasil. Sim. Antes de fazer a próxima pergunta, Ronaldo, deixa eu convidar quem está chegando agora nesse nosso programa, assistindo. Se você tiver perguntas ou comentários sobre o tema de hoje, você pode encaminhar para a gente ali nas redes sociais. Estamos ao vivo no canal da TV Folha, no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Pode mandar ali nos comentários. Agora, Ronaldo, essa discussão, né, essa retomada aí da discussão sobre a regulação da internet, volta aí começa a ser julgado no STF em um momento de muitos acontecimentos nessas últimas semanas, né? Um deles aí esse atentado à bomba na Praça dos Três Poderes no último dia 13. E isso acabou esquentando um pouco a discussão sobre a regulação das redes, né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso e qual que é o impacto, né, desse caso no julgamento que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet. Esse atentado impactou, muda alguma coisa, chama atenção para algum ponto específico? Tem bastante impacto, Priscila, porque, como a gente está discutindo aqui, o tema está tão politizado, né? E esse atentado é um exemplo dessa politização, dessa polarização, inclusive extremista, né? Então, quando acontece algo assim, isso gera um acirramento e acaba levando, né, a essa tese de que a culpa é das redes sociais. Inclusive, ouvindo agora as manifestações durante o julgamento lá no Supremo, os defensores de acabar com esse artigo do Marco Civil, ou modificar esse artigo, falam muito isso, né, de que a culpa é das redes sociais, de que o que aconteceu tem que culpar a rede. E isso eu acho problemático, porque não dá, eu acho que até as redes sociais têm sim um papel, e isso vem sendo discutido desde 2014, ainda mais em 2016, tá? Mas as próprias redes sociais de lá para cá, com algumas exceções, né, de algumas delas, elas vêm tomando medidas muito severas para combater esses discursos mais extremistas, né? Então a gente viu o que aconteceu em 2016 nas eleições dos Estados Unidos, a gente viu o escândalo do Cambridge Analytica, né, e do Brexit, e de repente as redes sociais tiveram que implementar uma série de medidas para patrulhar esses, vamos dizer, comportamentos mais extremos. Então isso acabou acontecendo. É claro que na contramão você teve redes sociais como o X e o Telegram que fizeram o contrário, né? Que falaram assim, nós não vamos patrulhar nada. O Elon Musk, ele assumiu o X e ele falou o contrário. Falou assim, aqui pode fazer o que você quiser, ninguém vai te encher a paciência, aqui não tem patrulha nenhuma. Então, a preocupação, eu acho, é assim, esse atentado à bomba, ele está sendo usado para reforçar essa tese
de que a culpa de tudo que acontece é das redes sociais. E não dá para culpar as redes sociais por tudo. Por exemplo, Donald Trump foi eleito agora presidente dos Estados Unidos. Na primeira eleição, as pessoas falavam, ele foi eleito por causa das redes sociais. Nessa eleição de agora, já não se diz mais isso, né? Ele foi eleito porque o povo americano sabe muito bem quem ele é, sabe muito bem o que ele propõe e decidiu votar nele em peso e ele acabou sendo eleito. Então, não foi culpa das redes sociais. Então, eu preocupo um pouco porque as redes sociais elas têm problemas e problemas graves, mas elas não são culpadas por tudo que acontece na sociedade. E, infelizmente, a gente tem visto, né, o uso dessa tese de que elas são culpadas de tudo para, inclusive, forçar uma alteração como essa no Marco Civil da internet, que muitas vezes pode gerar mais problemas do que resolver esses problemas. Mas é isso aí, como está muito polarizado, a gente está vendo a instrumentalização, né, de tudo que acontece para gerar esse debate sobre a regulação das plataformas. Muito bem. Agora, Ronaldo, eu queria te ouvir um pouco, né? Você, como um dos autores, né, como a gente falou aqui, da ideia, né, do Marco Civil, da internet, eu queria que você contasse um pouquinho, né, contar quando e como que começou essa discussão da regulação da internet e, ao longo dos anos, essa discussão precisou ser atualizada, né? Há pontos ali que precisaram, né, que são há mais, né, há um tempo já. Você falou a data, eu só não me lembro aqui o ano que foi, mas você pode me dizer. Mas todos esses anos precisou ser atualizada, porque a gente viu, né, até como a gente está falando aqui da polarização, as fake news, né, entrando. Sempre existiu fake news, mas com a polarização, com as eleições, isso acabou ganhando uma força maior, né? O que vocês discutiram lá no começo, nas primeiras ideias, ao longo desses anos, precisou ser atualizado? Tem informações que precisam ser revistas? Então, Priscila, o Marco Civil, ele surgiu lá em 2007, porque o que estava acontecendo não tinha lei nenhuma para regular a internet. E cada juiz decidiu uma coisa diferente. Ninguém sabia qual era a lei da internet no Brasil, tá? Então isso começou a gerar umas loucuras. Por exemplo, o YouTube, uma certa vez, foi tirado do ar por causa de um vídeo íntimo da Daniela Sicarelli, na época, que foi filmado numa praia na Espanha, numa situação íntima. O vídeo foi postado no YouTube e o juiz simplesmente mandou tirar o YouTube inteiro do ar por causa desse vídeo específico. Então, esse tipo de coisa acontecia ali em 2007. E aí, eu, como acadêmico, né, trabalhava nessa área de tecnologia na época, a gente propôs que o Brasil deveria ter um marco civil, em contraposição a um marco penal, porque o que se queria fazer na época era uma lei criminal, que queria criminalizar tudo que acontecesse na internet. Era como se a internet fosse ser regulada pelo Código Penal, o que seria uma loucura. Então, por isso que o Marco Civil se chama Marco Civil, para se contrapor à ideia de uma regulamentação penal. E a gente falou, olha, a gente tem que ter um Marco Civil no Brasil, e esse Marco Civil ele precisa ser reconstruído de baixo para cima. Não chegar pronto ou copiar o que a Europa fez. É a gente construir, consultar a sociedade brasileira e ver como é que a gente regula a rede. Então a gente lançou uma grande consulta pública. Essa consulta depois ela rodou o Brasil presencialmente, teve rodadas de discussão em todas as capitais. Foi um processo único, talvez uma das únicas leis do mundo foram redigidas pela internet, de portas abertas, onde todo mundo tinha que se manifestar num site junto. Então, tanto as telefônicas, quanto o governo, quanto os indivíduos, estava todo mundo ali junto construindo a lei. E o resultado foi essa lei, que é muito criativa, ela vem sendo reconhecida no mundo todo até hoje, tá? O pai da internet, que é o Tim Berners-Lee, o criador do www, sempre fala que o Marco Civil é uma das experiências mais importantes do mundo sobre regulação da rede. E aí, ela entra em vigor em 2014, inclusive o texto que entra em vigor é muito fiel ao texto das pessoas que o construíram, tá? Tanto que tem gente, por exemplo, da Associação das Lan Houses, que participou na época, que fala, caramba, esse artigo aqui fui eu que contribuí. Então, assim, tem um sentimento muito grande de pertencimento, né? Eu, no mundo utópico, eu gostaria que toda lei fosse assim.
mas a gente conseguiu só o Marco Civil. Eu ainda torço para que outras leis no Brasil venham a ser feitas dessa forma. Agora, ele tem necessidades de atualização? Tem. E algumas delas já foram cumpridas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a proteção de dados, né? O Congresso Nacional passou em 2018 a LGPD, que é uma espécie de um código de defesa dos dados, né, de todos nós. Então, isso não tinha no Marco Civil. E o Congresso acabou indo em frente e regulou esse ponto, que também é muito importante. Hoje o Brasil está discutindo uma lei da inteligência artificial. Inclusive, amanhã tem decisão no Senado sobre esse assunto. Vamos ver o que o Senado vai fazer. Isso também não estava no Marco Civil. E mais recentemente, a gente tem visto a discussão sobre tirar o celular da escola, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, baniu o celular nas escolas. Existe um projeto de lei federal, né, no Congresso também para banir no Brasil todo. Então é o seguinte, o Congresso ele não está parado. Só que o Congresso não quer legislar sobre fake news. Não legislar também é uma decisão, né? O Congresso, por exemplo, de celular, o Congresso quer legislar, tanto que o projeto de lei está avançando e tem grandes chances de ser aprovado. Sobre dados pessoais, o Congresso quis legislar, a lei foi lá e foi aprovada. Sobre esse tema, né, do artigo 19, o Congresso várias vezes teve propostas para mudar e o Congresso decidiu não mudar. Então, por isso também que eu acho que tem que ter uma certa cautela da parte do Supremo, porque esse tema realmente o Congresso não quer tocar e o Supremo, por sua vez, está querendo decidir ele próprio. Mas é isso, não é que o assunto de tecnologia ficou parado, ele evoluiu. Tem evoluções ainda que merecem ser feitas? Tem sim. Eu acho que até o Supremo pode contribuir, desde que haja ali de forma completamente equilibrada, bem pensada, sem invencionices, talvez consiga ali melhorar um ou outro ponto do Marco Civil, mas sem passar sobre a competência do Congresso Nacional. Muito bem. Chegou mais uma pergunta nesse meio tempo aqui, Ronaldo. A pergunta é o seguinte: por que o Brasil não copia a legislação de países desenvolvidos como a União Europeia para regular as redes sociais? Olha, eu particularmente, né, a minha visão, eu sou muito crítico do Brasil copiar qualquer coisa, né? O Brasil não é a Europa, né? Eu acho que a gente tem que construir a nossa própria lei. É o que a gente estava falando, o Marco Civil ele não foi copiado de ninguém. Pelo contrário, depois foram outros países que copiaram a gente, tá? A Itália copiou o Brasil com a declaração deles de direitos na internet, a França copiou o Brasil também, o México. Então, assim, quando a gente cria um modelo próprio, esse modelo ele ganha muito prestígio, porque ele não é derivativo, né? Ele não vem de um outro lugar. Então, eu acho copiar uma ideia ruim, porque a Europa é muito diferente do Brasil, né? Se a gente pegar o PIB da Europa, o PIB é muito maior, o regime dos países europeus é muito distinto, né, da forma como a União Europeia se articula. Então, eu não acredito que as soluções europeias sejam imediatamente traduzíveis para o âmbito do Brasil, tá? Nada contra se inspirar, estudar o que a Europa fez, mas pegar o que aconteceu lá e trazer para cá, eu acho bastante problemático, tá? E o outro ponto vamos ver, por exemplo, o que os Estados Unidos vão fazer agora com o governo Trump. O que os Estados Unidos pode fazer é uma radicalização muito grande da liberdade de expressão, no seguinte sentido: os Estados Unidos podem obrigar as plataformas digitais a pararem de fazer qualquer tipo de supervisão ou moderação dos conteúdos, tá? O Trump até já falou que faria isso, que puxaria ali por uma interpretação de que se a plataforma interfere de qualquer forma nos conteúdos, ela perde as suas imunidades e ela pode ser responsabilizada por tudo. Então, veja que mundo doido, né? O Brasil querendo mudar o Marco Civil para as plataformas moderarem muito mais, né, os conteúdos, e os Estados Unidos provavelmente vão cair em cima das plataformas para elas pararem de moderar completamente os conteúdos que são postados. Então, em resposta para a pessoa que perguntou,
não dá para copiar porque o mundo ele está indo cada lugar para um lugar diferente. É como se assim a gente tivesse com pernas em duas canoas e cada canoa está indo para um lugar diferente. Então, em vez de copiar os outros, eu acho que é hora da gente olhar para a gente mesmo, criar uma solução e um modelo que seja do Brasil e olhar para os nossos problemas e resolver eles com total seriedade e criatividade, tá? Então, eu acho que copiar não vai resolver os nossos problemas de jeito nenhum. Sim, como a gente conversou aqui, né, Ronaldo, tem muitas complexidades, né, nessa discussão, muitos pontos aí, né, muitos fiozinhos que a gente pode puxar dessa discussão, então, muita cautela, né, aguardar aí o que vai ser decidido, está sendo, né, neste momento ainda sendo ali discutido no Supremo Tribunal Federal. Agora, para finalizar, falando aí do julgamento no Supremo, eu queria te perguntar, Ronaldo, em um outro artigo também de opinião que você assinou aqui, vou dar o crédito junto com outros autores, né, dessa ideia do Marco Civil, né, da regulação, junto com o Carlos Afonso Pereira de Souza e o Sérgio Branco, vocês apontaram ali no final do artigo o que o STF poderia fazer, né, apontando algumas sugestões, né, envolvendo esse artigo 19. Eu queria que você trouxesse para a gente que sugestões são essas, né, o que você espera nessa discussão aí que está acontecendo agora no Supremo Tribunal sobre o artigo 19 do Marco Civil? Então, Priscila, a nossa sugestão é isso, é evitar as invencionices, né? É o Supremo não inventar nenhuma história nova, nenhum conceito novo. E o que a gente sugere para o Supremo é pegar uma das obrigações que o Brasil tem com relação à liberdade de expressão, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o chamado ICCPR, e pegar as disposições que tem nesse pacto, que o Brasil, inclusive, já é signatário dele desde 1992, então ele faz parte da lei brasileira, tá? Ele não é algo que vem de fora e nem é algo novo, ele já está aqui entre nós. Então, pegar o que o pacto diz e trazer para o artigo 19. O que o pacto diz? E aí é muito bom, tá? E muito útil. Ele diz, por exemplo, que qualquer conteúdo que incite violência, né, imediata, ele não é admissível. Então ele tem que ser removido mediante simples notificação. Você não precisa ir para o judiciário. Você pode ir lá e remover o conteúdo direto. Qualquer conteúdo que incite ódio ou violência e discriminação contra minorias protegidas. Então, por exemplo, crimes de racismo, ódio contra pessoas de determinadas orientações políticas ou religiosas, isso também pode ser removido imediatamente. E não é o Supremo que está dizendo isso, isso é um pacto que se aplica ao Brasil, aos Estados Unidos, à Europa. Mais de 180 países do mundo são signatários, né, desse texto normativo, e esse texto normativo faz parte também aqui do Brasil. O que mais que o pacto diz? Que conteúdos que sejam propagação de notícias falsas sobre questões de saúde pública, né, que podem levar pessoas à morte, porque elas vão tomar um medicamento errado ou entrar em pânico sem razão, né, porque estamos falando mentiras. Isso também pode ser retirado sem a necessidade de ordem judicial. Então, o que a gente sugere no nosso artigo é isso, é pegar um texto de uma obrigação brasileira que já faz parte da lei brasileira que vem de um tratado internacional e colocar isso dentro do artigo 19, dizendo que com relação a esse tipo de conteúdo, as plataformas elas podem remover mediante simples notificação. E aí, isso funciona bem, porque o pacto, né, esse documento, ele tem décadas de estudo, de aplicação, ele já foi aplicado em inúmeros países, então ele não é um negócio novo que a gente vai ter que adivinhar o que ele diz. Então a nossa visão é essa, eu acho que isso resolveria o que o Supremo está buscando, tá? Que é criar algumas formas de remover conteúdos problemáticos de forma mais urgente, e só que esses conteúdos problemáticos não podem vir da cabeça do Supremo. Então é melhor que eles venham de um tratado de direitos humanos que se aplica tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos e à Europa, e a gente puxar desse tratado os textos que resolveriam aquilo que o Supremo está buscando. Se o Supremo fizer isso, ele não vai estar legislando,
ele não está passando pelo Congresso, ele não está passando por cima do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional já legislou sobre isso em 1992 ao assimilar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos aqui no Brasil. Então, respeitar-se-ia a competência ali do Congresso Nacional, não se invadiria essa competência e, ao mesmo tempo, o Supremo poderia ali criar as exceções ao artigo 19 dentro dos limites do Pacto dos Direitos Civis e Políticos que já se aplica aqui no Brasil. Essa é a nossa sugestão. É uma sugestão humilde. Eu não sei se o Supremo vai acatar isso, talvez não, porque, como eu te falei, lá é cada cabeça uma sentença, mas o que eu realmente torço é para que a solução do Supremo não seja pior do que a que o Marco Civil já propõe, tá? Porque aí o que quer ser remédio pode virar veneno, e aí eu acho que pode ser bem complicado. Muito bem, e eu convido todo mundo que está nos acompanhando a continuar acompanhando a cobertura sobre esse assunto no site da Folha. Enquanto a gente está conversando aqui, essa discussão está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Como o Ronaldo falou aqui, essa discussão talvez não se finalize hoje, né, Ronaldo? Pode ser que dure aí mais alguns dias ou semanas. Então, quem tiver interesse sobre o assunto, continua acompanhando a cobertura no site da Folha. E muito obrigada, Ronaldo, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite e ter explicado. Acho que a gente conseguiu dar um panorama aí do que está sendo discutido aí nesse assunto quente de hoje aqui para quem está nos assistindo. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado a você, Priscila. Sempre um prazer. Muito bom. Até a próxima. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, quinta-feira, é dia de falar de transição energética. Espero vocês. O programa começa às 18 horas. Tchau, tchau.